Vocês já pararam para pensar no quantos assassinatos não resolvidos são piores do que os outros, no sentido de que a família sabe que perdeu um parente querido, mas não sabe o que essa pessoa passou até finalmente falecer? E acreditem, essa dúvida pode fazer uma família inteira sofrer pelo resto dos seus dias. Hoje, eu vou contar a história de uma mulher chamada Christina Kidwell, que foi misteriosamente assassinada. E apesar de muitas teorias sobre como ela morreu, ninguém nunca conseguiu descobrir a verdade. Christina era uma linda mulher. Independente, algo que era raro nos anos 40. Considerada extremamente competente, ela trabalhava em um banco e era completamente apaixonada por John Ray Kittlewell, mais conhecido apenas como Jack. Christina se relacionou com Jack por 3 anos, tempo em que eles conviviam muito com Ronald Berry, melhor amigo do casal. Ronald era amigo de longa data e parceiro de negócios de Jack. O imigrante italiano de 28 anos tentou abrir empresas de construção e seguro, mas não teve sucesso. Por isso, ele tinha se tornado dançarino de salão e cabeleireiro. No dia 12 de maio de 1947, Christina se casou com Jack. Mas não foi um casamento normal. A família de Christina não apoiava o relacionamento. E tendo em vista que isso seria uma pedra no caminho dos pombinhos, eles resolveram fugir. Parece até aqueles roteiros de filmes, não é? Mas nesse caso aqui, as coisas aconteceram na vida real. Jack e Christina fugiram e se casaram sem as bênçãos dos pais da noiva. Além dos pais, as irmãs de Christina também estavam muito preocupadas com ela. Elas acreditavam que havia algo de muito errado acontecendo entre Christina, Jack e Ronald, já que eles passavam muito tempo juntos. Ou Ronald estava completamente apaixonado por Christina, ou Ronald vivia um caso com Jack. Ou os três estavam vivendo um triângulo amoroso. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas tinham certeza que havia alguma coisa errada. Dias antes do casamento, outra irmã de Christina disse que ela parecia estar sob efeito de drogas. E muitas pessoas acham que ela também estava dopada no dia do casamento. Apesar das suspeitas da família de Christina, ela fugiu com Jack e os dois acabaram se casando. Depois de se casarem, Christina e Jack foram passar a lua de mel em um apartamento. Curiosamente, Ronald também estava junto com o casal. O motivo? Pois é. Ninguém sabe dizer por que Ronald estava na lua de mel do casal. No dia 17 de maio, os três saíram da cidade de Toronto, no Canadá, e foram em direção a uma cabana de Ronald, que ficava fora da cidade. Na verdade, só dava para chegar na cabana de Ronald através de um barco. Quando os três chegaram lá, Christina passou a ter comportamentos estranhos, tendo ataques de choro e frequentemente sentia tonturas. Durante o tempo em que eles ficaram juntos, Christina conversou muito com Ronald, questionando se Jack estava ou não apaixonado por ela. No dia 20 de maio, Ronald saiu da cabana e foi para um lugar afastado para, segundo ele mesmo declarou, para as autoridades, claro, pegar um bronze. Quando Ronald voltou, por volta das 6:30 da tarde, ele se deparou com um verdadeiro caos acontecendo em sua cabana.
Jack estava um pouco atordoado, provavelmente por causa do ferimento em sua cabeça. Enquanto conversava com seu amigo, ele percebeu que a cabana estava pegando fogo. Ronald correu para procurar Christina, mas não conseguiu encontrá-la. Ronald levou Jack para o hospital, enquanto alguns vizinhos tentavam apagar o fogo da cabana. Cerca de 1 hora depois, o fogo tinha sido apagado. Mas até então ninguém tinha encontrado Christina. Teria ela brigado com Jack? O agredido? E colocado fogo na cabana? Ninguém sabia exatamente o que tinha ocorrido naquele dia. Até que por volta das 10 horas da noite, um dos vizinhos encontrou um corpo boiando na água, a mais ou menos 50 metros da cabana. Sim, era o corpo de Christina e ela estava morta. Com isso, a polícia tinha um corpo, um ferido, um suposto suspeito e um crime para resolver. Ronald foi interrogado durante longas 13 horas, onde escreveu 2 declarações, uma delas de 3.000 palavras. Enquanto isso, Jack estava no hospital. Além do ferimento na cabeça, foi constatado que ele estava com drogas no seu estômago. Após receber alta, ele também foi interrogado, mas disse às autoridades que não se lembrava de nada do que tinha acontecido naquele dia. Ao menos depois do café da manhã com Christina e Ronald, por volta das 11 horas. As autoridades queriam saber qual a relação entre Ronald e o casal, já que eles estavam em lua de mel. Alguns investigadores estavam convencidos de que Ronald tinha culpa no cartório. Mas Ronald negou inúmeras vezes, alegando que era apenas amigo próximo do casal. Apesar da morte de Christina ser considerada por afogamento, foi encontrada codeína em seu estômago, o que levantava suspeitas se ela tinha se afogado acidentalmente, se ela tinha tirado a própria vida ou se ela tinha sido assassinada. Havia alguns pontos para serem analisados. Primeiro, uma das pessoas que tinha ajudado a combater o incêndio enquanto Ronald e Jack estavam no hospital alegou que não tinha visto o corpo de Christina quando foi pegar água no rio. Havia algo de estranho, já que essa pessoa tinha ido buscar água no mesmo local em que o corpo foi encontrado. Outro ponto a ser analisado é que os pés de Christina estavam limpos, apesar dela ter supostamente caminhado da cabana até o rio. Ela também não tinha marcas de queimadura e nem de violência. Então, como diabos foi que ela morreu? Os investigadores sugeriram que ela tinha sido colocada no rio depois que o fogo tinha sido apagado. Mas quem teria feito isso? Muitos fatos e questionamentos, mas poucas respostas sobre o que realmente tinha acontecido. O julgamento começou no dia 19 de junho daquele ano. E como o caso tinha sido amplamente divulgado, uma multidão foi atraída para o local. Jack e Ronald, inclusive, foram muito requisitados pelas mulheres, distribuindo autógrafos para várias pessoas. Eu nunca consegui entender esse tipo de atitude. Nunca. Infelizmente, o inquérito não conseguiu chegar a nenhuma decisão definitiva se houve um crime ou não. Como eu disse, havia muitos detalhes estranhos, principalmente na relação entre os 3 amigos. Durante as investigações, muitas revelações foram feitas. Uma delas incluía o fato de que Christina estava chateada com um possível relacionamento íntimo entre Jack e Ronald. Em certo momento, Ronald até assumiu que tinha relações com Jack.
mas depois afirmou que foi coagido pela polícia a dizer isso. Duas teorias foram criadas. A primeira envolvia o seguro da cabana, que Ronald tinha feito recentemente e nomeado Jack como beneficiário. Além disso, Jack tinha feito seguro de vida para ele e Christina, onde, se a causa da morte de um deles fosse acidental, eles receberiam uma boa quantia de dinheiro. A segunda trazia uma série de fatos estranhos sobre Christina. Essa teoria dizia que Christina tinha se matado e tentado matar o marido devido a uma doença mental. Aparentemente, Christina tinha escrito várias cartas de suicídio 5 semanas antes de se casar. E em uma das cartas, ela dizia que não iria aguentar ver Jack com outra mulher e que morrer seria a melhor escolha. Em outra carta, ela afirmou claramente que ela não queria matar apenas a si mesma, mas também a Jack, citando as mesmas razões. Várias das cartas foram endereçadas a Ronald, o que significa que ele sabia sobre o estado mental instável de Christina. Alguns acreditam que foi por isso que ele compareceu à lua de mel do casal, em uma tentativa de evitar que o pior acontecesse. A última carta suicida de Christina foi escrita um dia antes da sua morte. Ronald recuperou todas as cartas do incêndio na cabine e foi capaz de fornecê-las ao tribunal. O funeral de Christina foi feito na mesma igreja em que ela se casou. Jack se casou novamente e teve um filho, mas se separaram anos depois. E ele morreu em 1998. Essa foi uma história dentro de muitas histórias de casamentos misteriosos. Infelizmente, mais um caso que permanece sem uma solução. Eu me despeço por aqui, mas não se esqueça, hein? Logo, logo nos encontramos para mais um caso. Até mais. Fui.